E aí, povo, buenas? Mais uma vez aqui no meu canal, dando uma volteada por São Paulo. E hoje resolvi filmar aí a estrada. E o assunto é sobre trânsito. Eu tava achando interessante, eu contei vindo de lá do Morumbi até aqui, 5 incidentes. E desses 5 incidentes, 2 eram infração. Que esse que o carro cortou nós ali na frente, cortou o caminhão, ali já é uma infração de trânsito, porque ele dirigiu de maneira perigosa, trocou de faixa sem dar seta e tudo mais. E lá atrás no começo, ó, o cara errou ali. Ele não pode entrar na avenida principal, aqui nós estamos numa marginal. Ele não pode entrar na marginal e entrar devagarinho, ele não tá certo, entendeu? Você pode causar um acidente por quem vem atrás e bate. E lá no começo, não sei se você lembra daquele carro que cortou 2 faixas. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tem essa neurose, essa ansiedade que às vezes bate na pessoa, de não deixar, de tipo, você tá em cima às vezes do lugar que você precisava virar e aí você percebe que tinha que virar ali. A melhor coisa a se fazer é não virar, continua reto. Por quê? Porque a chance de você causar um acidente, aí a culpa é tua, a responsabilidade é tua, porque você realmente causou o acidente, é muito grande. Se tem um motoqueiro lá, é que nós estava na Marginal Expressa, mas se tem um motoqueiro lá naquele cara, ele derrubava o motoqueiro, porque os motoqueiros fazem muito isso, eles ficam dando X assim por trás dos carros, sabe? E você não vê o carro, porque o que fez ele quase bater no carro que vinha na pista certa? Ele simplesmente não viu o carro. Ali, ó, o bicicleteiro errado lá, a moto teve que sair pra não bater nele. Então o motoqueiro, ele vem dando X e a gente não consegue ver no retrovisor. Ele não viu o carro que tava na pista certa. Simples, porque ele ficou no ponto cego do retrovisor. Você tem que saber que o teu carro tem ponto cego, não tem o que fazer. Então fazer o que ele fez ali, porque ele não queria perder a saída, pular 2 faixas, totalmente errado. Você precisa esperar a próxima saída. Eu vou andar 500 metros, 2 km. Cara, não tem o que fazer. Você vai causar um acidente por causa de uma decisão errada, de uma coisa que você pode evitar. E isso é muito comum de acontecer, assim. O pessoal fica com ansiedade. Que nem, por exemplo, lá o carrinho bonitinho lá tinha acabado de estourar o pneu, né? Ficou aquela lasca de pneu no meio da rodovia. Como tinha acabado de acontecer, ninguém tava sinalizando, então não dava pra saber. Quando eu vi, tava em cima, tava a menos de 50 metros. E aí o que acontece? Uma coisa que dá pra você fazer é trocar de faixa, só que tava muito em cima, eu ia ter que trocar de faixa de maneira muito brusca, que é fazer exatamente isso que o pessoal fez. Se é uma parada, sei lá, um concreto, uma coisa assim, eu piso no freio e dane-se, eu piso firme no freio, né? Não tem o que fazer, eu vou frear e vou parar o carro, porque eu não vou estragar o carro. Mas trocar de faixa, e dava de trocar de faixa, é muito arriscado ali, porque não dá tempo de você olhar no retrovisor para só então trocar de faixa. E aí, se eu troco de faixa muito bruscamente, eu bato no carro do lado e o errado sou eu. Então, porque eu troquei de faixa de maneira brusca, sem sinalizar, blá blá blá. Então, não dava tempo de olhar no retrovisor. Tudo que dava tempo era de frear. Como era uma borracha, eu optei nem por frear, porque é uma tala de borracha. Aí passou por lado do carro, fez aquele barulhinho, mas não dá nada, porque é borracha, não vai fazer nada com o carro. Então, simplesmente passei por cima. Segurei um pouquinho na velocidade e passei por cima devagar. Sem problema nenhum. Se é um concreto, eu freava no meio da BR, né? No caso, no meio da Marginal Expressa. Mas, como não era uma coisa perigosa pro carro, simplesmente passei por cima. E também não troquei de faixa. Por quê? No final das contas, não tinha nenhum carro passando do lado esquerdo aqui. Mas não dá tempo de olhar no retrovisor. E é o que acontece nessas mudanças de faixa brusca que os motoqueiros faz e que aquele cara logo depois lá fez também. Você muda de faixa de maneira muito brusca, não dá tempo de você olhar no retrovisor e o teu cérebro avaliar a segurança. Não tem o que fazer.
Então você pode causar um acidente grave. Lá ele quase causou um acidente grave lá. Ainda bem que o Celtinha tava devagarzinho, o Celta tava mais devagar, então não aconteceu nada. E é engraçado, né? Domingo é um dia em que muita gente que não tá acostumada a dirigir sai para dirigir. Então a chance de acontecer algum incidente é muito maior, né? Normal. Porque gente que não tá acostumada a dirigir tem menos hábito de dirigir. Então antecipa menos os movimentos. São Paulo tem muito isso, você precisa antecipar as coisas, né? É muito da antecipação, né? Que eu não sei onde é que nós vamos virar, acho que nós não viramos aí não. A rodoviária Barra Funda ainda tá pra frente, isso. Porque nós vamos virar bem na avenida que vai sair no terminal Tietê. Só que a gente vai pegar direito. Porque a gente vai pegar uma avenida grande aqui. É bom que eu tô filmando, que dá pra ver os incidentes. Aqui é outro incidente, o cara ficou na frente do carro e tal, o cara teve que frear. Normal, né, mas coisa que acontece, o cara encheu na frente ali, o outro teve que frear. Esse tipo de coisa é bem comum de acontecer, principalmente no domingo, porque o pessoal que sai no domingo dirige menos, tá menos acostumado com a frequência das ocorrências, né, dos incidentes do trânsito, e aí acaba causando muitas vezes mais incidentes. Não quer dizer que cometeu uma infração de trânsito, apesar de que a gente já viu duas, mas aconteceu um incidente que poderia ser evitado se um dos motoristas ou os dois tivessem agido de maneira antecipatória, que é o que faz você dirigir rápido em São Paulo. Porque dirigir em São Paulo é antecipar as coisas. Vou ver se acontece algum outro incidente aqui pra gente mostrar como que faz a antecipação, tipo, ver o que vai acontecer e aí você antecipa pra evitar qualquer coisa. E é o tempo todo que você tem que fazer isso, e senão você tá sempre se envolvendo em circunstância no trânsito de São Paulo. Que nem eu que tô dirigindo mais devagar, porque estamos curtindo aí o domingo, eu já vim pro lado direito aqui, né? Fica do lado direito, não fica do lado esquerdo ali, ó. Porque naquele carro que tá lá, ó, ele tá na mesma velocidade que nós, 50 por hora. Ah, mas tá dentro da via. Tudo bem, tá dentro da via. Tá dentro da velocidade permitida da via. Só que não fica na esquerda, fica na direita. Pra quem quiser andar mais rápido, anda mais rápido. Nós temos 50 por hora. A velocidade máxima da via é 60. Vai ter um monte de gente que vai andar 60. Não tem por que você ficar na esquerda lá. Olha lá, aí o cara tem que trocar de faixa pra poder aumentar a velocidade dele. Aí toda vez que você troca de faixa, você tem que sempre cuidar se não tá vindo um motoqueiro doido, a loucura aí, pra você não derrubar o cara.